Boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos. Evidentemente, não podemos aqui decifrar o nível da responsabilidade de estarmos aqui, mas podermos oferecer um pouquinho de contribuição acerca dos ensinamentos que vou rapidamente me apresentar. Nasci em berço espírita. Com 3 anos de idade já era levado, naquela época, e não sou tão velho assim, para a escolinha de moral evangélica. Vocês são muito novinhos, nunca ouviram falar esse nome. 2 irmãs eram evangelizadoras na época. Depois, nós galgamos através daquele momento muito lindo do conhecer a doutrina espírita, para a mocidade espírita do continente. Na época tinha as mocidades, as juventudes. Alguém de vocês deve conhecer, por exemplo, Divaldo Souza, filho do Tom Wilde de Souza, lá do Centro Espírita Juvencio de Araújo Figueiredo. Estive lá um mês atrás e me lembrei da juventude que a gente fazia muito trabalho junto, Joca Serafim. De vez em quando, nas minhas noites, eu fico me lembrando assim de várias juventudes da CERT, do Humildade do Apóstolo, da Associação Espírita, que fez parte do nosso, diríamos assim, maior momento de aprendizagem da doutrina espírita e uma vinculação com esse movimento. Já naquela época, década de 60, finais de 60, no início de 70, eclodia no movimento espírita nacional, na Federação Espírita Brasileira, o Departamento de Infância e Juventude, com a nossa querida Maria Cecília Rocha, que se aposentou em Porto Alegre e foi morar no Rio de Janeiro para dirigir esse departamento. Foi quando foi lançado, nos reformadores da época, na contracapa, durante quase 10 anos saía um cartazinho sobre a evangelização espírita infanto-juvenil. Foi um trabalho que nós abraçamos com uma pequena contribuição, evidentemente, na época, junto à Federação Espírita Catarinense, com o Evandro, me fugiu o sobrenome dele agora, nós participávamos éramos responsáveis pelo setor de juventude, e depois com o Ayrton, com o Juarez, todo aquele pessoal que estava dinamizando na época. Nós não tínhamos a URI, não era a URI 1, URI 14, como hoje temos separadas aqui, era o CRE1, envolvendo toda a grande Florianópolis, de Tijucas para cá, de Santa Amaro para cá, era tudo a URI 1. E nós, na época, fomos diretor do Departamento de Infância e Juventude, saímos por aí a fazer esse maravilhoso trabalho de incentivo para que não se descure. Ainda ontem hoje de manhã, todo dia de manhã eu faço uma leitura, estou lendo Terapêutica de Emergência, vários espíritos através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, e Aura Celeste, que se dedica também a esse maravilhoso trabalho de evangelização, chama a nossa atenção para não descurar da educação espírita ou da educação cristã para as nossas criancinhas e para os nossos jovens. Para, quem sabe, forjarmos um futuro diferente na nossa caminhada. Não esse momento tão triste que estamos vivendo. Pela ainda existência do nosso egoísmo, do nosso sentimento de poder, não vamos trabalhar esse momento agora. Então, para mim, é uma alegria muito grande, e naquele período a gente via o surgir de muitas e muitas outras casas. Em Santa Catarina inteira, uma vez que a gente fazia tínhamos as nossas conreges, as confraternizações espíritas, alguns seminários que participávamos fora daqui para trazer justamente subsídio. Nosso irmão falou 30 minutos, eu entendi 3 horas, então eu vou tomar um pouquinho de água para a gente conversar sobre o tema de hoje.
Não quero sair daqui desconhecido. Ante algumas situações que já se apresentavam em anos anteriores e crucialmente está colocado neste ano, num determinado momento resolvemos fazer alguma coisinha sobre, diríamos assim, estimular para, quem sabe, nos esforçar para caminhar com equilíbrio. Não está fácil nesse momento que nós estamos vivendo. Construir um pouquinho de equilíbrio, não vamos nem dizer integral, na nossa vida, ante os desafios que estão aí fora, não está fácil, mas é possível. E nós vamos, com a ajuda de alguns estudiosos, de alguns indicativos que a doutrina espírita nos oferece, tentar fundamentar esse, diríamos assim, essa afirmação ou este estímulo que vamos refletir na noite de hoje. Se não me falha a memória, é a quarta última obra desse espírito amigo Joana de Ângeles, intitulado Luz nas Trevas. No capítulo 5, intitulado Reino dos Céus, ela faz uma afirmativa maravilhosa, que se pudermos gravar um pouquinho na nossa mente, reflitamos todos os dias no sentido de nos estimular para o trabalho interior dessa nossa reforma que precisamos fazer, e independentemente das situações dolorosas, das situações aflitivas, podermos ter um pouquinho assim de equilíbrio na nossa caminhada, para evidentemente não derrapar definitivamente e ter mais dificuldade em levantar. Diz ela nessa obra Luz nas Trevas: o reino dos céus dentro do coração será a conquista do mais precioso tesouro da tua existência. Vou repetir, fiquei fascinado, como fico fascinado na leitura de Joana, todas as leituras espíritas que temos, realmente é algo que nos chama bastante atenção para esse nosso momento de viver. O reino dos céus dentro do coração será a conquista do mais precioso tesouro da tua existência. São muitas as interpretações do que significa esse reino dos céus, mas ela que coloca dentro do coração. É esse mexer verdadeiramente com os talentos que o Pai nos ofereceu e vivenciá-lo no nosso dia a dia, independentemente das barreiras, independentemente das situações diferenciadas que venhamos a viver. A evolução espiritual se dá na mesma proporção em que nos dedicarmos a sermos bons, a equilibrar nossas mentes sempre com pensamentos que possam dignificar o ambiente em que estamos vivendo, porque o pensamento é vibração, é energia. Cuidar bastante, e isso principalmente neste mês faz parte do nosso programa do Evangelho dos Lares, lá do Centro Espírita Luz do Caminho, que é às sextas-feiras e virtual, onde escolhemos, definimos uma temática e trabalhamos quatro sextas-feiras, 4 capítulos da série Fonte Viva, de Emmanuel. E escolhemos ali um tema vinculado a uma temática que colocamos no mês, e esse mês é leitura, incentivo à leitura. Então, o incentivo à leitura antecipa o incentivo no bem fazer as colocações. Não é falar com esmero, palavras bonitas, fantasiosas, não. É falarmos com coração.
fazermos a reprimenda com bondade, com carinho, jamais com admoestações severas que possa ferir qualquer um dos nossos irmãos. Estou falando amplamente, tentemos colocar isso nas nossas ações dentro dos lares, que está sendo difícil. Mas nós precisamos ter essa atenção para esses ensinamentos que estão nos sendo colocados. Nós estamos lendo, só para fazer assim Gente, o horário, mas se não der eu paro aqui no meio e volto noutra segunda-feira para a gente terminar. Nós estamos fazendo o estudo Céu e Inferno. Estamos no primeiro capítulo da segunda parte, o passamento. Leiam, para ver se não choca com isso aqui. Porque nós vamos ser chamados a qualquer momento, ninguém sabe quando. Preparemos-nos para isso. Mas esse transformar-se da matéria vibrante para uma matéria mais vibrante ainda, que é quando nós nos despojamos dessa matéria física, é algo que precisamos trabalhar muito para chegarmos lá e não passarmos pelas perturbações, pelas situações aflitivas. Por isso, essa necessidade de nos esforçar para caminharmos equilibrados. E justamente um dos indicativos para que possamos construir um pouco ou nos esforçar para construir um pouco de equilíbrio na nossa vida está nos ensinamentos que Francisco de Assis nos legou. São 3 frasezinhas, ou diríamos assim, 3 indicativos para começarmos a refletir um pouquinho acerca dessa possibilidade de construirmos um pouco de amenidade, de suavidade no nosso viver. Diz ele assim: todos os dias, quando você despertar para a faina diária, faça o necessário. Nós temos definido o que é necessário? Às vezes a gente extrapola um pouco. Faço o necessário no trânsito, manda andar 80 e eu saio de casa atrasado, vou andar 100. Não estou fazendo o necessário, estou criando problemas. Tenho que ter, o meu horário é X. Agora, nesse frio, a gente gosta de ficar um pouquinho mais embaixo das cobertas. Aí eu saio correndo, chego 10 minutos atrasado e não quero que ninguém reclame. Isso é um esforço pessoal, um indicativo maravilhoso para a gente viver assim com a mente tranquila, porque quando você está assim no trânsito, correndo porque tem um horário para atender, tem isso para fazer, não esqueça, um dos grandes problemas hoje, principalmente em São Paulo, são os pais indo 30, 40 minutos depois pegar os filhinhos na creche e no colégio. Não esqueçam deles, por favor. Está criando, inclusive, traumas depressivos, segundo estudos psicológicos recentemente lançados. Aí em casa, muitas das vezes, você não consegue controlar. Então, fazer o necessário é disciplina. Aquele maravilhoso ensinamento que Emmanuel recomendou a Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu brigo com uma menina que resolveu compartilhar a vida comigo, já fazem 40 anos, que ela gosta de dormir. Ela vai dormir 3 horas da manhã, 4 horas, a hora que eu estou acordando, ela vai. Porque ela fica naquelas coisas lá. Mas aí eu digo para ela, disciplina, ela tem compromisso às 9 horas, sai cedo da cama. Eu vou lá e começo a perturbar às 6 horas da manhã. Para fazer tudo, sair com calma, sair com tranquilidade. Então, uma recomendação de Francisco de Assis. Faça o possível. Faça o possível. Às vezes a gente bota na mente que para alcançar determinadas metas, a gente tem que fazer isso, mas aquilo... Não, calma. Não vamos nos estressar, não vamos perturbar as nossas mentes. Definamos aquilo que temos que fazer, vamos fazer aquilo. Eu tenho que ficar aqui por causa daquele negócio.
Faça aquele pouquinho, mas faça com amor, com carinho, com brandura. Para a gente não ficar nervoso, não, sabe? A gente cria uma montanha de distúrbio mental que descarrega no corpo físico e daqui a pouco estamos com a dor no abdômen, daqui a pouco tem uma dor de cabeça, daqui a pouco... Tudo reflexo do nosso incondicional, que Joana de Ângeles trabalha no livro Em Plenitude. Lindo de se fazer uma análise daquelas 4 posições que ela tanto define, com bastante carinho para o nosso despertar. Aí Francisco de Assis generosamente diz assim: se você se esforçar, se habituar a fazer o necessário e o possível, em algum momento você vai conseguir fazer o impossível. Aí eu imaginei assim: em algum momento nós vamos saber e amar. Que é a essência da vida. Podemos fazer 1000 coisas, mas a essência que dá verdadeiramente equilíbrio à vida é o amor. E é este convite que Jesus nos faz todos os momentos e que revestiu toda a sua vida, justamente com base nessa palavrinha-chave que nós ainda não estamos sabendo verdadeiramente vivenciá-la na dimensão que existe. Que os nossos amores são restritivos, né? São piegas, são o amor universal, vibrar nesse momento por essa situação do mundo. Esse dia tinha um companheiro falando, um não companheiro espírita. Aquele povo lá que se dane. Mas aquela situação lá aflige aqui. Ou não estamos aflitos diante dessa situação do descomprometimento de um ser para com outro ser? São já quase 6 bilhões de pessoas que deixaram a sua nação, as suas casas, os seus pertences, desestruturou toda a família, que se afastaram daquele momento. A gente muitas das vezes pergunta, aí eu chego em casa, eu fico doidinho, sabe? Aí me debruço das obras de Hermínio Miranda, daquelas pesquisas que ele faz sobre o processo reencarnatório para tentar descobrir por que disso. Quem é esse personagem que está protagonizando isso? Tem aquele livrinho... Agora fugiu o nome, não vou complicar, depois eu mando para vocês. Que ele faz uma pesquisa histórica sobre o processo reencarnatório de um personagem, um espírito em 4 encarnações. Comprometimento que tem uns com os outros, porque esse problema da Ucrânia não é o primeiro. Já na época lá de Nicolau III, o czar não sei o que lá, houve um boicote lá que mataram quase 3 milhões de pessoas na Ucrânia porque cortaram a ida de alimento para lá. Que é isso? Falta da vivência e do conhecimento do cristianismo, do Cristo, tal qual a doutrina espírita se nos apresenta. Mas, queridos amigos e irmãos, vou tentar em 6 minutos fazer um resumo disso tudo aqui. Caminhar em equilíbrio tem uma orientação maravilhosa do nosso querido estudioso João Danilo Rodrigues, creio que já ouviram falar, um médico equatoriano que trabalhou muitos anos com Divaldo Pereira Franco na Mansão do Caminho, e inclusive serviu de suporte, quase uns 3, 4 anos nas viagens que Divaldo fazia à Europa e ele ia junto, porque Divaldo precisava de alguém sempre do lado dele, tem toda uma situação. Ele nos ofereceu, através da Leal Livraria Espírita Alvorada, do Grupo Mansão do Caminho, um livro interessantíssimo intitulado Teoria Holística Raeliana, que é a prática, diríamos assim, uma vivência espiritual dos índios equatorianos. E nesse livro ele nos descreve 3 características para reconhecermos
ou para quem reconhecermos um homem equilibrado, ou para, quem sabe, nos esforçar para ser esse homem equilibrado. Nós vamos rapidamente, tem umas historinhas aqui interessantes para contar, para fundamentar esses 3 características que ele nos apresenta aqui, para a gente, quem sabe, como a nossa irmã imputou para mim, sermos daqui um pouco mais alegres. Vamos então tentar. A primeira característica que ele fala que se apresenta num homem equilibrado é a humildade. E está difícil encontrarmos essa humildade, ou até mesmo de vivenciarmos essa humildade. Onde na obra ele diz que a humildade é uma atitude interior perante a vida. Nós ainda temos a opção de perereque para resolver, porque a gente vai para um determinado encontro, a gente se arruma de uma forma, a gente vai para outro determinado encontro, a gente se arruma de uma outra forma. A gente está num grupo social, a última palavra é nossa, a melhor é a nossa. Quem tem mais conhecimento sou eu. Para as aflições que campeiam pela vida fora, a gente vira as costas. Mas já tem tanto problema, vamos me preocupar com o problema do outro. Isso, inclusive, muitas e muitas das vezes, no nosso próprio trabalho espiritual. E, principalmente, no espiritual do lar. Que a gente quer impor o nosso conhecimento, a gente quer impor as nossas exigências. Está faltando um pouco de fraternidade, de conversações. A prática do Evangelho no lar. Como na sexta-feira, o nosso querido amigo que trabalhou com Chico Xavier, Lucas Azevedo, nos apresentou o poder da fé nesse nosso trabalho do Evangelho dos Lares, mostrando todas essas importâncias. Mas nós poderíamos mais ou menos assim pensar como construir esse sentimento, ou despertar esse sentimento da humildade dentro de nós, porque é um talento que nos foi oferecido. Para em seu despertando e o vivenciando, haver o nosso progresso espiritual. 2 historinhas, uma todo mundo já deve conhecer bastante, do Chico Xavier. Após aquele famoso pinga-fogo, ele teve um nome assim, espalhado por tudo quanto é canto. Já era bastante conhecido aqui no Brasil. Mas teve o nome assim porque foram programas dignificantes para, acima de tudo, o engrandecimento da doutrina espírita. Naquela época, bem antes, ainda não tinha se instalado em Brasília a sede da Federação Espírita Brasileira, que é a minha paixão quando estou por lá. Inclusive, uma das minhas irmãs, que foi nossa evangelizadora na criança, é uma das trabalhadoras na Federação Espírita Brasileira. Aí Chico Xavier foi convidado para fazer uma palestra na Federação Espírita Brasileira, na sede no Rio de Janeiro. Ele chegou lá, a diretoria da federação chegou e tem um problema emergencial para resolver. Aí chamaram uma senhorinha que ficava sempre na frente recepcionando com a beleza da recepção aqui na nossa casa. Eu já estou dizendo nossa casa, já estou me apropriando. Chamaram a senhorinha e disseram para ela ficar. Ela ficava lá no auditório. Quando o Chico Xavier chegar, tu nos chama. Mas a noção que ela tinha de Chico Xavier, pelo nome que ele já tinha espalhado no movimento espírita, seria assim uma pessoa alta, bonita, toda coisa, né? Aí, de repente, lá na porta ela viu, chegou um baixinho de boné, com um paletó quadriculado que Chico tanto gostava. Não pode ser o Chico. Pessoa tão feia. Ela pensou, o Chico captou o pensamento dela. Cuidem do pensamento, porque tem pessoas aí que captou o pensamento dela. Ele entrou devagarzinho, chegou para ela e disse assim, moça, não fica triste comigo, não, esse foi o único corpinho que eu consegui para reencarnar. E nós muitas das vezes reclamamos da forma que nós estamos presentes no mundo. Se faz a monteira de enxerto aqui, enxerto lá, pintura aqui, pintura lá, cabelo.
Isso é humildade. Vejam o tamanho de muitas das vezes pegarmos uma vassoura para ajudar a varrer, oh meu Deus, aquilo ali, varrer a nossa instituição para o exercício da humildade. Tem aquela outra historinha também do grande pacificador do mundo, Mahatma Gandhi, que depois daquele momento maravilhoso de encontro com Lev Tolstói, espírito, quando ainda era advogado na África do Sul, vai para a Índia e liberta a Índia do jugo inglês sem derramar uma gota de sangue. E todo aquele pessoal trabalhava justamente nas salinas, e para o trabalho que eles faziam, que inclusive mexia muito com o organismo físico, eles construíram uma porção de latrinas, todo mundo sabe o que é, né? Para as necessidades. E diariamente um grupo de senhorinhas ia com o balde lá limpar as latrinas. O Nilson fica aqui. E lá limpar as latrinas. Aí um dia passaram na frente da casa de Mahatma Gandhi, a esposa dele estava na porta, elas convidaram a esposa para ir limpar a latrina. Ela ficou revoltada. Voltou-se para dentro de casa, viu Mahatma em pensamento, disse assim, tu vê Mahatma, elas me chamaram para limpar as latrinas. A tua esposa, ela assim, me dá o balde que eu vou. Isso é humildade. Quantas vezes os trabalhos mais simples são os que dignificam verdadeiramente o espírito, e nós nos colocamos em determinado pedestal e não o fazemos. Então, uma característica de um homem equilibrado é a humildade. A segunda característica é a paciência. Paciência no sentido de se entender como recurso que se treina com a insistência para dar continuidade a qualquer empreendimento. E no mundo atual nós não temos nada de paciência. Assim como está lá, se não me falha a memória, não é plenitude, é num outro dos seus livros, Vida Vazia, que Joana diz que amar se aprende, paciência também se aprende. É um esforço que temos que fazer no trânsito, buzinar, por favor, não revida. Te xingaram, por favor, mantenha a sua... Porque às vezes a gente joga uma chispazinha de pensamento. Aqueles uns que a gente usava na infância para te ferrar, não sei o quê, não vamos aqui. Né? Ainda temos isso, nós temos que cuidar. Porque esse maior malefício é para nós mesmos. Eu agrupo nessa, diríamos assim, sentido de exercitarmos ou de nos esforçarmos para a paciência, na nossa época que falamos aqui, no movimento espírita jovem, nós compilávamos para os cursos que se oferecia de preparação aos evangelizadores, muitas historinhas de crianças. Eu vou contar uma aqui e uma mais no final, para a gente encerrar. Todo mundo sabe, nos Estados Unidos, naqueles determinados condados, hoje, em decorrência de tudo isso, já estão levantando muros, as casas não têm muros. Fica uma senhora, tinha uma menininha de 5 anos, levantava de manhã cedo, dava o lanchinho para a menininha e deixava ela brincando no terreno entre a casa do vizinho, e ficava lá na janela da cozinha fazendo a limpeza, toda aquela necessidade que era presente naquele momento. Na casa do lado, do lado da morada dela, morava 2 anciãozinhos, e fazia uma semana que o velhinho perdeu a velhinha. Ele estava triste, angustiado. A gente ainda sente saudade, né? Muito grande. Então ele levantava de manhã cedo, sentava num banquinho lá fora, e ficava lá olhando o horizonte. E aquela mãezinha ficava assim, preocupada, tadinho, o sofrimento que ele está tendo, né? A angústia que ele deve estar sentindo. Aí, numa dessas manhãs, a menininha dela saiu, foi lá e sentou no banquinho, no lado do vovô, que ela chamava de vovô. Ficou lá mais ou menos uns 5 minutos. E a mãezinha de lá da janela observando, porque tinha que cuidar da criança e tal. De repente, o vovô bateu na cabecinha da criança e mandou a criança para casa. Ele se levantou, abriu os braços, bocejou, estava uma outra pessoa.
comparativamente àqueles dias anteriores. Ela assim, o que essa pestinha acabou dizendo para o vovô, que o vovô se levantou mais alegre? Assim que o vovô entrou dentro, a filhinha entrou dentro de casa, ela foi correndo e disse assim, minha filha, o que tu disseste para o vovô? Ela assim, não disse nada não, mamãe, eu chorei com ele. Nós damos o ombro em casa, diante das dificuldades, das amarguras, para que alguém chore conosco, ou choramos com eles. Porque é nessa compatibilidade que nós adquirimos confiança e transmitimos um ensinamento, um afago verdadeiro. Ah, não, tu tem que ser assim, não, tu tem que ser assim, tu tinhas que ter agido dessa forma. São as nossas reações. E aqui nós estamos vendo algo completamente diferente. Rapidamente, uma terceira característica de um homem equilibrado. Alegria. À luz do conhecimento do Evangelho, à luz do conhecimento de Jesus, nós temos que nos esforçar para sermos alegres todos os momentos na vida. Os 4 cartazinhos lá da Federação: fé, amor, saber, caridade. Fazer essa doação diariamente. E Juan Danilo identifica a alegria como a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Como podemos nos esforçar para sermos alegres? 2 historinhas bem rapidamente. Uma eu vivenciei lá perto da universidade, a minha esposa faz um tratamento nos pés e eu fico lá esperando por ela. Às vezes eu dou uma voltinha, mas boto o carro, levo uma monteira de jornal, livro, fico lá lendo. Que a moça, ela diz assim, a moça fala mais do que faz o tratamento, então às vezes leva 1 hora, ele leva 1h30, mas... Aí eu fico, aí de vez em quando dói o esqueleto, dói tudo, eu levanto um pouquinho. Um dia eu estava levantado, olhando assim, saiu um senhorzinho de um lado da rua, que eu digo bem meu estilo, que eu sou manezinho da ilha, tá? Ele era bem manezinho assim, camisa regata, hoje a gente chama short, era aquele calção que a gente jogava futebol antigamente, sandália de dedo. Ele atravessou a rua e estava descendo uma jovem com um cachorrinho. Aí ele foi em direção dela e disse assim, moça, o cachorrinho já te mordeu? Ela assim, não, o senhor, ficou meio assustado. Ela assim, porque um cachorrinho sempre gosta de morder uma gata. Chamou a menina de linda. Gente, o sorriso da menina veio aqui na orelha, quase está podre, tão alegre que ela ficou. Isso é alegria. Nós não damos bom dia, não damos boa tarde, não damos boa noite, a não ser aqueles entes que estão mais próximos de nós. No dia a dia a gente não faz isso. Como ser alegre, extravasar essa confiança, fé, esse maravilhoso saber que a doutrina diz que uma palavra de conforto, de carinho, muda um cenário de vibrações no meio em que nós estamos vivendo. Para terminar, passou 5 minutos, perdoe-me. Vocês conhecem a historinha da boca torta? Não. Então vamos contar, mas vou tomar água antes. A história também que a gente trabalha, tem 2 interessantíssimas. Outra é muito longa e eu vou contar outro dia, que é a estrelinha azul. Mas essa da boca torta é, inclusive, ditada pelo espírito Hilário Silva através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Numa determinada cidadezinha tinha uma mãe que tinha uma criancinha também de 5, 6, 7 anos, espírita, evangelizadora. Todo sábado ela ia com a menina para a evangelização. Nós tivemos um momento que não se tinha ainda aquela distribuição por faixa etária que depois a Federação Espírita Brasileira apresentou através dos estudos pedagógicos, psicológicos. Era tudo aquela turminha que aquela senhora, o evangelizador, ia lá e conversava com eles. E numa reunião, ela falou com as crianças sobre a mentira, para ninguém mentir. Porque quem mentisse, na próxima encarnação, nasceria com a boca torta.
Uma criança de 7 anos não vai nunca botar na cabeça uma próxima encarnação. Ela colocou que mentir, ficava com a boca torta. Num determinado dia da semana, a mãezinha recebeu uma ligação das amigas dela dizendo que no sábado eu ia tomar um café com ela. Ela tinha uma característica, ela fazia uma das mais deliciosas cuca naquela cidade. Naquele bairro lá que ela vivia. E todo mundo sempre ia lá pedir para ela fazer uma cuca. Ela levantou de manhã cedo no sábado, alegre, ia receber as amigas, fez uma cuca, gente, que eu acho que lá na ponta da rua se sentia o sabor dela. Botou em cima da geladeira, pegou a menininha na hora aprazada da tarde e foram para a evangelização. Voltaram e ela começou a preparar a mesa. A menina botou os guardanapos, os talherzinhos e tal. Chamaram a coleguinha dela, chamou lá no portão. Dona Maria, Dona Maria. Dona Maria foi lá, atendeu a porta. A senhora fez cuca hoje? A minha mãe gostaria tanto de tomar um café com a cuca que a senhora faz. Ela assim, não, hoje não. Mas ela disse, não, hoje não. Aí a filhinha dela, escutando aquilo, saiu correndo, se agarrou na perna da mãe e disse, mãe, a senhora se esqueceu, mãezinha? A senhora fez uma cuca. Como diz o manezinho, ela ficou tão passada que ela não sabia o que dizer. Ela foi lá, pegou a cuca toda, botou na mão da filhinha e disse assim, leva lá para a menina e manda para eles tomar café. E voltou para dentro de casa, pensando o que ia fazer, para o café com as amigas. Eu acho que deu um tino lá na menina, que ficou preocupada, a filhinha dela, saiu correndo, se agarrou na perna da mãe e disse assim, mãe querida, a senhora desculpa, eu ter desmentido a senhora, mas eu fiquei com medo que a senhora ficasse com a boca torta. O que será da minha vida sem a eterna luz, da minha alma sem o amor de Deus, dos meus caminhos sem o bom Jesus? Que será do meu viver sem a divina paz, sem compreender a luz do eterno bem nas mansões siderais? Procurar uma outra emoção, não sei. Estudar a evolução é o grande sonho que sonhei. Meu Senhor, eu agradeço a vossa proteção, eu agradeço a luz do vosso amor sobre o meu, sobre os nossos corações. Um beijo no coração de todos.